Muito bem, e o assunto hoje é o warm-up. O que é o warm-up? Tenho certeza que vocês já viram uma corrida de Fórmula 1 muitas vezes que os pilotos dão aquela primeira volta se chama warm-up. Para que serve o warm-up? O warm-up serve para o piloto conhecer a pista, serve para o piloto descobrir algo que possa ter na pista, para ele sentir a pista, para ele fazer o aquecimento do carro, aquecer o motor, aquecer os pneus. Vamos trazer isso para o nosso negócio, para o mundo das vendas, e o warm-up é extremamente importante. No vídeo anterior, que a gente falou da recepção, esse vídeo anterior aqui, nós falamos da importância de você receber o cliente, a pessoa aí no seu escritório, no seu showroom, no seu estabelecimento, né? Falamos sobre vários pontos, vários aspectos da recepção, né? O sorriso, o olho no olho, o olhar no olho da pessoa, apertar a mão de maneira firme, né? Não aquela mão mole, nem aquela mão para quebrar a mão da pessoa. Também falando sobre a educação, cordialidade e tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre o warm-up, né? O warm-up você tem que continuar com isso, com esse sorriso no rosto, tem que continuar, né, com essa clareza, essa firmeza. Porém, o warm-up é o momento de você descobrir, é a descoberta, é o quebra-gelo. Então vamos passo a passo aqui elencar esses passos aí mais importantes do warm-up, tá? O warm-up e pesquisa. Então, primeiro, o warm-up. O que é o warm-up? O warm-up é o quebra-gelo. Tá? Para que serve então esse warm-up, esse quebra-gelo? Olha, o cliente pode chegar de repente no seu estabelecimento, na sua empresa, no seu showroom, ele pode chegar um tanto quanto um pouco com o pé atrás. Será que vão tentar me vender alguma coisa? Quando o cliente entra num ambiente de vendas, ele sabe que vão vender para ele. Então muitas vezes as pessoas não é que ela não quer que você venda, mas veja, se você for aquele vendedor tradicional, né, provavelmente o cliente vai se comportar como um cliente tradicional. Então não seja esse vendedor tradicional, então não seja esse vendedor tradicional, convencional. Faça a diferença, seja um vendedor realmente que vai fazer a diferença, seja um vendedor expert. E aí realmente você vai ter uma apresentação maravilhosa, tá? Mas o que é o quebra-gelo? Então é você quebrar, é baixar aquela tensão momentânea, né? Quando começa ali, não comece a vender de cara, né? Ninguém gosta disso e não é por aí, né? Você começar já tentando vender, tentando fazer alguma coisa relacionada à venda. Não, o momento é warm-up, o momento é descobrir, quebrar o gelo. O que é quebrar o gelo? É dizer que hoje você vai fazer uma apresentação extremamente objetiva para ele, né? E você começa a conversar com esse cliente. E aí o que começa? Essa tensão baixa, o que acontece? Quebra esse gelo todo, né? Então é o quebra-gelo, é o aquecimento. Por que é o aquecimento? Você começa a aquecer esse diálogo, essa argumentação, e isso faz com que as coisas vão se elevando, o nível da conversa vai elevando, a coisa vai acontecendo, vamos dizer assim, né? Então o quebra-gelo, o aquecimento, né? E principalmente a descoberta. O que é descoberta? Você precisa entender, descobrir quem está na sua frente. A gente já falou em outro momento, em outros vídeos sobre isso. Descobrir o cliente, né? Descobrir quem está na sua frente. O que você precisa saber? O que você precisa entender nessa descoberta? Você precisa saber quais são as necessidades, basicamente as necessidades do cliente e as suas dores. O que são as suas dores? É aquilo que ele já vivenciou e que não foi legal, que não deu certo, foi negativo. Vamos pensar aqui em multipropriedade, por exemplo, né? Em multipropriedade, muitas vezes nesse warm-up, nesse quebra-gelo, ali o liner, o consultor de turismo, ele pergunta onde foram as suas últimas viagens. O cliente conta de uma última viagem, onde foram as melhores viagens, e ele conta dessas melhores viagens para vocês, né? E as dores, é aquilo que deu errado, ele vai acabar contando isso também. Então você vai guardando isso para fazer uma apresentação bastante assertiva na hora de você falar sobre o produto ou sobre o serviço que você vende. Mas veja que descobrir então a dor do cliente é descobrir tudo aquilo que deu errado. Vou dar um exemplo. O cliente foi comprar uma concessionária de carros, né? E o cliente está lá para comprar um carro do modelo X, e você descobriu que ele teve um problema com esse modelo X. Será que ele quer novamente comprar esse modelo X ou ele quer o modelo Y, né? Um cliente em multipropriedade, por exemplo, o cliente viajou para a Argentina, né? Para o Uruguai, para a Europa, para os Estados Unidos, não importa. Ele fez uma viagem, essa viagem não foi legal. Aconteceu isso, aquilo, ou seja, você descobriu uma dor dele. Ele teve um problema no aeroporto, ou ele teve um problema no check-in quando chegou
lá no resort, lá no hotel. Então como que você vai transformar essa dor do cliente em algo positivo para passar para ele? Então é importante saber o que deu errado, é importante saber a dor do cliente para que você possa trabalhar isso, né? E obviamente a necessidade. O que é a necessidade do cliente? É aquilo que ele almeja, é a viagem que ele quer fazer, é o carro que ele quer comprar, é a roupa que ele quer comprar. Aqui que a gente está falando de vendas, a gente fala muito sobre multipropriedade, mas a gente fala de uma maneira que isso aqui pode ser usado para todos, né? Esse nosso trabalho aqui pode ser usado em vendas de vários segmentos, tá? Então o warm-up e pesquisa é quando a venda começa a tomar forma. Por quê? É porque ali a venda, você começa a descobrir, ali a venda começa a se formar. Em algum outro momento eu vou fazer um vídeo para vocês com o desenho da venda. Eu vou desenhar uma venda num papel para você. Vou pegar aqui um flip chart ou uma lousa e eu vou desenhar aqui. Não é script, não é pitch de vendas, não é nada. Eu vou fazer um desenho de uma venda para vocês, mas isso é um outro momento, tá? Mas vamos continuar aqui no warm-up e pesquisa. O que é a pesquisa? Então o warm-up a gente sabe que é o quebra-gelo. Então o warm-up a gente sabe que é o quebra-gelo, é o aquecimento, né? É a descoberta, descobrir as necessidades, a dor do cliente, né? E aí você continua essa conversa, você continua conversando com o cliente começa a interagir com você, tá? E aí é interessante, dentro desse warm-up, já você pegar pontos em comum com o cliente. O que é pegar ponto em comum? O que é descobrir pontos em comum? Pontos em comum são coisas que vocês têm em comum, ou seja, uma situação, uma viagem que o cliente fez, que você fez também, a profissão do cliente. Você está atendendo um médico, um advogado, um mecânico, um marceneiro, um arquiteto. Você pode puxar aí um fio onde você vai estabelecer uma conexão, né, e criar esse ponto comum. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, estou falando com um advogado. Quando eu falo com um advogado, eu crio pontos em comum rapidamente. Por quê? Porque eu estudei direito. Então, eu começo a falar com o cliente e rapidamente vão surgir pontos em comum. Vou dar um exemplo bem prático de um diálogo, um pitch, onde você consegue estabelecer esse ponto em comum. Eu estou conversando com o cliente e o cliente me fala que é advogado. Que legal, eu também estudei direito, assim, me lembro de uma aula que a gente falava sobre direito penal e o professor fez especialização em Coimbra, e aí começa uma conversa. Também conheço, Coimbra onde os advogados fazem uma especialização muito legal, referência no direito internacional e por aí vai. Ou seja, comecei um diálogo. Isso é ponto em comum, a gente estabeleceu o ponto em comum. Mas o que é o conceito do ponto em comum? As pessoas gostam de falar de assuntos que são assuntos familiares, são coisas que eles entendem, que é do dia a dia dela. Por isso, estabelecer um ponto comum é tão importante. Tu consegue isso no warm-up, né? Então, através dessa conversa, você vai estabelecendo e vai criando esses pontos em comum. E durante a criação do ponto em comum, quando você já estabeleceu esse diálogo mais assertivo com o seu cliente, o que vai acontecer? Você está fazendo já marketing pessoal, né? Você já começa a fazer seu marketing pessoal. Então olha que interessante que é o warm-up. O warm-up ele nunca acaba, tá? O warm-up ele permanece durante toda a sua apresentação, inclusive até no fechamento tem warm-up. Por quê? Porque o warm-up ele não é estanque, não é só nesse momento, mas nesse momento é o momento de você realizar esse warm-up profissional, ou seja, quebrar o gelo, você fazer esse aquecimento, né? O que é o aquecimento? É aquecer essa sua apresentação. Como que você faz isso? Com energia, né? Falando de maneira assertiva, falando de maneira correta, o que vai trazer credibilidade ao que você está falando. Então, quebra-gelo, aquecimento, descoberta, né? Descobrir as necessidades e as dores, estabelecer esse ponto em comum e fazer seu marketing pessoal. Tudo isso está dentro do warm-up, tudo isso faz parte desse warm-up. E eu também falo sobre warm-up e pesquisa, ou seja, quando você está descobrindo as coisas do cliente, você está pesquisando o seu cliente, só que você está pesquisando dentro de um assunto, dentro de um diálogo, ou seja, dentro de uma conversa, e essa conversa ela tem que ser amena, tranquila. Imagina tu recebendo uma pessoa na sua casa, você sentado na sala da sua casa, bem confortável no sofá da sua casa, e você está estabelecendo ali uma conversa tranquila, harmoniosa, amena com o seu
com a sua visita. É assim, é nesse clima que tem que ser o warm-up quando ele chega na sua loja, no seu escritório, na sua concessionária, no seu showroom de vendas de multipropriedade, na sua imobiliária, seja lá onde for. Então, o warm-up, eu digo que o warm-up ele é 80% da venda, você estabelece esse vínculo, a venda ela começa a se formar no warm-up, é ali que você começa, a venda ela começa a tomar forma, você começa a ver que a sua apresentação está começando a fazer sentido para o cliente, até mesmo porque nós estamos falando do que? Scripts que vendem, a gente fala de quê? Sequência lógica, a sequência lógica da apresentação tem que fazer sentido para o cliente. Vejam que uma parte da apresentação é linkada na outra. No outro vídeo nós falamos sobre a recepção. Feita a recepção, entramos no warm-up, mas a recepção ela tem o link que leva para o warm-up. E qual é esse link? Ou seja, você recebeu o cliente com um sorriso no rosto, olhou no olho dele, cumprimentou de maneira firme, passou credibilidade, passou energia para o seu cliente, né? Com educação, com cordialidade, convidou ele para entrar, convidou ele para sentar e começou esse warm-up, ou seja, uma coisa vai levando a outra. Por isso a gente fala que scripts que vendem são o quê? É uma sequência, por isso que a gente fala que o script que vendem, né, os scripts que vendem, eles são formados pelo quê? Por uma sequência lógica da apresentação. E esse foi o vídeo do warm-up pesquisa. Eu sou Luciano Cruz, especialista em multipropriedade.